Se a presença de Deus está aqui hoje, Ele te cura. Eu declaro portas abertas. Receba a libertação. Eu declaro a sua bênção, a sua vitória. Sejam abençoados. Sejam mais que vencedores. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, graças te damos, meu Senhor. Te exaltamos, glorificamos o teu santo nome, pois não há outro além de ti. Entramos na tua presença nessa manhã mais uma vez. Como diz a tua palavra, invoca-me e te responderei. E o Senhor também nos ensinou a clamar, porque quando clamarmos, o Senhor estaria nos ouvindo e assim atendendo ao clamor que se fizesse nesse lugar. E eu lhe peço, perdoa os nossos erros, falhas, as nossas atitudes que não foram legais, que não foram as melhores, que não foram de fato aquilo que devíamos fazer e aquilo que o Senhor espera de nós. Perdoa-nos, Senhor, e nos ajude a melhorar, nos ajude a sermos pessoas, servos melhores, seres humanos, cada um na sua prerrogativa, na sua qualificação, no seu campo de vida, de trabalho, possamos ser pessoas melhores. Primeiramente, para a tua honra e glória do teu nome, mas para que as pessoas também à nossa volta possam ter em nós e ver em nós algo bom, algo positivo, algo especial, que tudo seja refletindo a imagem do Senhor, o poder do Senhor, o amor do Senhor. E agora, a bênção do Senhor eu peço pelos trabalhadores, por essa dona de casa, por esse trabalhador rural do campo, por esse agricultor, por esse fazendeiro, por esse retileiro, que o Senhor venha abençoar a cada um, que o Senhor possa dar força, saúde a esse motorista de aplicativo, a esse que trabalha com entregas, a esse que bravamente, meu Senhor, trabalha descarregando caminhões, fazendo ali muitas das vezes a entrega de um sonho. Quando uma pessoa adquire um novo eletrodoméstico, um móvel, aquilo ali é um sonho, um desejo no coração, conquistado, adquirido, mas tem um profissional ali que descarrega aquilo, é aquele que trabalha montando, é aquele que trabalha no transporte, e que o Senhor possa abençoar a cada um deles. Os que trabalham com serviço pesado, meu Senhor, serviço muito pesado, e não podem ter o luxo de estarem um pouquinho fracos, às vezes com um quadro de saúde um pouquinho ali afetando a vida deles. Abençoa os que trabalham na coleta do lixo, de material reciclável, os que fazem esse bravo, esse digno, esse honesto serviço de cuidar, de limpar, de zelar. Sim, meu Senhor, o que seria da cidade, dos moradores,
sem esses trabalhadores guerreiros que estão sempre ali se dedicando, se empenhando e fazendo esse serviço que é de suma importância, suma importância. E como falava de profissionais que trabalham com serviços pesados, esses também não têm a opção de estarem trabalhando mais ou menos, eles precisam estar 100%, porque o serviço é corrido, a jornada é árdua, cansativa, mas eles precisam e colocam a vida deles, como eu já vi muitos que fazem as suas orações, que fazem os seus pedidos, as suas súplicas e pedem ao Senhor que os proteja, que os abençoe. Pai, eu oro por todos os trabalhadores, todos, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, pelos lojistas, pelos empresários, pelos donos, por aqueles que fizeram um concurso e trabalham nos seus órgãos públicos, federais, ou até mesmo em repartições privadas, mas que são oriundos de uma dedicação, de um empenho, que conseguiram essa vaga em uma multinacional, em uma empresa que tem gerado a eles uma condição, um projeto de carreira abençoado. Então, que sejam abençoados, protegidos e que o dia de hoje não lhes falte saúde, não lhes falte paz, não lhes falte sabedoria e o que precisam possam obter, possam ter, vindo das mãos do Senhor. A água seja abençoada, que ela seja ânimo, combustível, um santo remédio para abençoar essa manhã e abençoar todo o dia dessa pessoa. Eu te peço, te agradeço com a certeza da vitória, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba da água, seja abençoado. Graças a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos que nos acompanham pelas redes, pelo canal da TV Metrópole, pelo YouTube. E você que está aí acompanhando, seja pelo site, seja de Fortaleza ou de qualquer parte do país ou do mundo. Que Deus te abençoe. Um bom dia ao Senhor e à Senhora, um bom dia a todos que estão nos acompanhando. Você que já veio acompanhando e vem acompanhando a programação aí na madrugada, o meu agradecimento pela sua presença, pela sua audiência, sabe, pela permissão que você nos tem dado de entrar aí no seu lar. Eu escutava uma pessoa que está à frente de um programa de televisão que eu tenho um carinho muito grande, e ele falava isso, é bem interessante, né? Você não deixa qualquer pessoa entrar na sua casa. E quando você para na frente de uma programação e permite a continuidade daquilo ali, você está dando uma permissão a essa pessoa a entrar no seu lar, na sua casa. Já pensou? Eu estou aí tão perto de você, mesmo estando tão longe, né? Mas estou pertinho de você aí. E eu te agradeço. E eu sei que a sua presença acompanhando o programa me abençoa. Porque aí do outro lado você ora, você intercede, você, sabe, concorda conosco. E assim a gente concorda na terra e assim concordado está no céu. Agora nós vamos a um breve intervalo, nós vamos começar esse programa com a oração, com o louvor, com a chamada
falando sobre essa terça-feira. Inclusive, já pode colar junto, produção, a caminhada, né? A chamada caminhada ali da terça-feira, porque eu vou voltar falando sobre essa terça-feira. Então vamos de louvor, vamos com essa oração ali da caminhada. Se prepare, terça-feira agora, milagre urgente. Você está precisando de um milagre urgente? De um poder de Deus na sua vida? Você tem pressa em receber algo? Então busque a Deus. Eu vou falar mais. Vamos de louvor, vamos de intervalo. Bom dia. Daqui a pouco voltamos. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho uma missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar. Maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, pedimos ao Senhor que a Tua graça, o Teu poder possa cobrir esse local, que será, meu Deus, um palco de grandes maravilhas, obras, sinais, prodígios aqui serão vividos e vivenciados. E eu tenho a certeza que a Tua mão está sobre esse lugar. Então abençoa cada local, cada centro, cada parte desse ginásio, como os Teus servos, Bispo Jorge, Pastora Nina. Traga-os, meu Senhor, em paz e segurança, e todos aqueles que estarão junto com eles, como cada pastor, como cada obreiro, como cada um que estará se locomovendo em qualquer parte desse estado e até mesmo de estados vizinhos. Nós abençoamos
o dia 21 de maio. Declaramos, meu Senhor, mais uma vez em concordância com os teus servos e servas, a unção e a consagração dobrada, multiplicada sobre o ginásio Aécio de Borba. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó, você vai pegar essa água aqui. E agora ela só vai descer do ombro quando chegar ali no altar da nossa sede, na Tristão, onde você vai estar conosco. Deus abençoe, saúde, paz, prosperidade com essas lindas imagens. Vamos seguir. Abençoamos, como já havíamos feito, na outra entrada, e aqui uma outra entrada principal, por onde pessoas vão entrar, por onde pessoas vão ter acesso ao ginásio, e declaramos, meu Pai, essa unção sobre essa entrada, sobre esse local que também é um estacionamento, e que seja santificado, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você chegou aqui se sentindo derrotado, angustiado, cansado de lutar contra os vícios que te escravizam, o desemprego que assola sua casa, a saúde que sempre está comprometida, a falência familiar e não aceita essas condições, Deus está te chamando para um novo tempo. Terça-feira do milagre urgente, com a entrega da água consagrada na caminhada da resposta. Você receberá também a toalhinha Setu, uma benção, o pão consagrado e a unção nos pés. Bispo, esse bebê era para nascer com síndrome de Down, bispo. Pode Nasceu assentar. perfeito. De repente fui pro banheiro, saiu sangue, cheguei no hospital com 4 centímetros. Lá a assistente social já estava tudo preparado, eu nem sabia, já estava tudo preparado, a mesa de cirurgia, os médicos tudo correndo, tudo rápido. Os médicos, a assistente social perguntou assim, a funerária de vocês já estão aí? Meu Deus. E o médico chegou a falar que só sobreviveria um dos dois. a mãe ou a criança. Aí a minha mãe levou, ela tinha um pouquinho de óleo, aí levou o lencinho. É um menino, né? É um menino. Aí É emocionada, né? eu fui fazer um exame de manhã cedo. Isso aí tinha dado quando tava na barriga ainda. Sim. Falaram que tinha a mão torta, o pezinho torto e que ia nascer. Com síndrome de Down, com prega no cal. Tá vendo? Aí eu fui fazer um exame, esse, e fiz outro exame também, que era para fazer a punção. Aí lá, o médico, foi Deus mesmo, que ele disse assim, se você fazer, eu volto para minha casa todos os dias e me deito no meu travesseiro com a consciência limpa. Você vai se deitar todo dia com a consciência pesada que você matou seu filho, se eu fizesse um exame. Sim. O médico disse. Exame, o médico lá da Ecos, é uma clínica particular. Aí eu fui fazer, aí ele disse, se eu fizesse o bebê morria, que era para saber o grau dele. E ele disse, se eu fizesse, eu peguei. A minha mãe disse assim, não, ela não vai fazer, não precisa, do jeito que Deus mandar pra gente. Nós assim. Aí eu não fiz, desci da cama e a gente veio embora. E hoje tá aqui a mãe, a criança nasceu perfeita. Para a glória de Deus, glorifica Ele. Terça-feira do milagre urgente, especialmente ao meio-dia e às 19 horas, também 7 horas da manhã, às 9 horas e às 15 horas, com o bispo Rodrigo Batista e a pastora Carol, na sede estadual do Ceará.
na Avenida Tristão Gonçalves, número 762, no centro de Fortaleza. Muito bem, estamos de volta. Poder sobrenatural da fé. Você está acompanhando aí programação de bênçãos da Igreja Mundial do Poder de Deus. Esse amigo que vos fala, Bispo Rodrigo Batista. Estaremos juntos nessa terça-feira agora. Eu me coloco à sua disposição para te ajudar a orar por você, comprar a sua causa, comprar a briga como pastor e lutar, orar, interceder a Deus para que você vença e passe por cima de todas as coisas desagradáveis e ruins que você esteja passando. E por isso que o convite é esse. Você veio acompanhando aí? Essa caminhada aí a gente realiza, né, toda semana, consagrando a água e entregando gratuitamente na terça do Milagre Urgente. E agora, mais recentemente, a gente tem realizado essa caminhada aos domingos e abençoando ali o caminho, o trajeto até o ginásio Aécio de Borba, aonde no dia 21 de maio agora, eu tô com a minha camisa aqui, tô trajando essa camisa. No dia 21 de maio, Bispo Jorge Pinheiro, pastora Nina, estarão conosco, realizando pela primeira vez aqui no estado do Ceará, em Fortaleza, a Noite das Maravilhas de Deus. E você deve estar conosco, você deve se preparar, caravanas sendo formadas de todas as cidades aqui, lugares aonde temos ali a Igreja Mundial principalmente, mas também ao entorno, né? Cidades que fazem ali proximidade com o local onde a gente tem o templo da Igreja Mundial, e aí as pessoas frequentam, né? Principalmente cidades que são referência, que tem assim esse atendimento até mesmo em determinadas questões da saúde e de liberação e de questões de documentos. E aí muitas das vezes uma cidade ao lado tem a frequência nessa cidade muito constante, então ela acaba tendo ali, morando no município, mas tendo aproximação. É o que a gente tem aqui no caso de Fortaleza com Caucaia, a gente tem isso com Eusébio, a gente tem isso com Aquirás, a gente tem isso com Itaitinga, a gente tem isso com São Gonçalo dos Amarantes, tá aqui do lado. E as pessoas têm esse fluxo, esse movimento. Algumas até moram nesses municípios, mas têm o seu trabalho fixado aqui em Fortaleza. Então o mesmo talvez aconteça com você que está no interior aí, mas você pode procurar a Igreja Mundial mais próxima e reservar o seu lugar na caravana para a Noite das Maravilhas de Deus. Agora é contagem regressiva cada dia mais. Eu já coloquei a ampulheta aqui da contagem regressiva, dando o exemplo para você. E será uma noite maravilhosa. É legal, né? Eu falava isso esses dias numa reunião com os obreiros. Uma reunião à noite, uma concentração, ela tem particularidades únicas, né? É diferente, assim, sabe? O clima, o cenário ali, a paisagem noturna ali, vamos dizer assim, o céu, a lua, e essa questão de estarmos com um molde semelhante a uma vigília, por essa referência da noite. É muito legal a vigília, né? Então a gente vai estar 7 horas às 19 horas. Não é vigília, até porque a gente tem ali que entregar o local, o espaço, o ginásio Aécio de Borba, que no dia seguinte já tem evento ali marcado. Então é um culto semelhante
a uma concentração de fé, poder e milagres, aonde será entregue o óleo das maravilhas de Deus e você deve estar presente. Eu vou fazer melhor, eu já vou voltar aqui interagindo com você na Bíblia, mas eu vou colocar a chamada, aquela chamada, produção, oficial ali, e coloca aquele recado, pode ser até aquela chamada maior, que nós estamos ali direto do ginásio. E eu volto depois desse recado, só para completar, vamos fazer o programa dinâmico hoje. Eu venho aqui, ilustro e falo de fato que a gente vai estar ali vivendo, e aí você acompanha essa chamada aí. Eu volto trazendo a leitura da Bíblia, inclusive nós vamos ler aqui Salmo 128. Eu quero falar sobre o que vai acontecer nessa sexta-feira agora, dia 1º de maio, né? Nós estaremos numa grande noite de Abraão, e tem a terça-feira do milagre urgente. Eu vou falar mais sobre, tá bom? Então olha aí o que nós estamos orando e confiando em Deus, porque esse dia foi marcado pelo Senhor e vai abençoar e mudar a vida daqueles que ali se fizerem presentes. Eu já volto. Dia 21 de maio, o estado do Ceará irá viver o sobrenatural, o extraordinário, na Noite das Maravilhas de Deus. É a perseverança em seguir a Deus que vai dar a vitória que você tanto precisa. Você tem que perseverar, buscar, ir na igreja, orar, e Deus vai dar a você o que você quer. Tem gente desanimando. Não desanime, igreja. Gente, entenda uma coisa. Para nós, o tempo pode ser longo, mas para Deus é nada. Deus não está limitado. Ele não tem limite de horário, de tempo. Essa barriga aí é de quem? A minha, bispo. É da senhora? Qual o nome da senhora? Rosângela. Ô, Rosângela, paz. A paz, bispo. Esse tumor tava grande, Rosângela? Tava enorme e era muito grave. Bispo, eu passei por 9 cirurgias. Eu fui considerada morta. Aí os médicos chamou a minha família, falou que a minha situação não tinha mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer? Não, eles falaram pra minha família, olha, a situação dela é grave, não tem mais o que fazer. Aí na noite que deu uma complicação maior, eu não sabia da minha situação, era muito grave. Hoje você... É você mesmo naquela foto sou ali? eu mesmo, bispo, sou eu mesmo. Ué, a senhora nasceu de novo então? Eu nasci de novo. Eu clamei o poder de Deus, esse Deus poderoso do apóstolo e dessa obra. Porque eu creio no milagre, porque diante da medicina eu sou o verdadeiro milagre. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Dia 21 de maio, Noite das Maravilhas de Deus, com a entrega do óleo das maravilhas consagrado, às 7 horas da noite, com o bispo Jorge Pinheiro e pastora Nina, juntamente com o bispo Rodrigo Batista e pastora Carolina, no ginásio Aécio de Borba, que fica na rua Paulino Nogueira, número 95, no bairro de Benfica. Lembramos que a entrada para a concentração é gratuita. Pedimos sua contribuição na doação de 1 quilo de alimento não perecível. Sua doação fortalece as ações sociais realizadas pela AMAS. Você está convocado a viver as maravilhas de Deus.
Muito bem, meus irmãos, e a santa paz do Senhor Jesus. E lá vamos nós. Estamos aqui diretamente do ginásio Aécio de Borba, ginásio esse que será um palco de grandes obras maravilhosas da parte de Deus. Eu estou falando da Noite das Maravilhas de Deus. Chegou a vez do Ceará, chegou a vez de Fortaleza, onde o bispo Jorge Pinheiro, pastora Nina, tem visitado capitais, cidades, lugares, realizando a Noite das Maravilhas de Deus. E chegou a vez do povo cearense, data marcada por Deus para esse dia 21 de maio aí agora. Você coloca na sua agenda, é uma quinta-feira, às 19 horas, com a entrega do óleo das maravilhas de Deus. Você pode procurar a Igreja Mundial do Poder de Deus mais próxima da sua casa, em todo o estado do Ceará. Um trabalho especial, a Igreja Mundial aí que você congrega, a sede regional. Você pode nos procurar aqui na sede estadual, na Tristão Gonçalves 762, para que você possa ter maiores informações. Mas a data está firmada, o propósito está firmado, data marcada por Deus, dia 21 de maio, quinta-feira, Noite das Maravilhas de Deus, Bispo Jorge Pinheiro, pastora Nina. Esse local, esse ginásio, será um palco de grandes maravilhas, tá bom? Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço, saúde, paz e prosperidade, e até lá, em nome do Senhor Jesus. Você viu aí, né? Então, é dia 21 de maio, chamada convocação geral. Não perca essa grande oportunidade. Nós vamos, numa palavra aqui, Salmos 128. Temor de Deus e felicidade no lar. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Que legal isso daqui. Eu tô lembrando aqui, ó. Eu preguei esses dias, você até acompanhou aí, Salmo 122, que fala sobre a oração pela paz de Jerusalém. E aqui no final do Salmo 127, fala sobre paz sobre Israel. E você que acompanhou essa mensagem, no dia que eu preguei aqui o Salmo 122, você vai se lembrar, né, que o objetivo ali era trazer que a oração que deve ser feita sempre por Jerusalém, por Israel, também devemos fazê-la sobre a nossa vida. Porque nós somos Jerusalém, nós somos Israel, nós somos a representação de Deus, do Senhor Jesus. Somos representantes, embaixadores. Nós somos a embaixada, levando para o lado espiritual, de Jerusalém no Brasil. Por que não? Nós não somos com a sua origem de nacionalidade israelita, mas nós somos, pela genealogia no sentido espiritual, daquilo que cremos e acreditamos espiritualmente, nós somos Jerusalém, nós somos Israel, na nossa casa, na nossa cidade, no nosso trabalho.
Então, o final, eu lembrei disso. É sempre a recomendação para que haja paz. E aí devemos orar, paz sobre o seu casamento, paz sobre a sua empresa, paz sobre a sua vida. E aí, o Salmo 128 é um salmo até muito usado para abençoar os trabalhadores, porque ele fala, né? Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. E aí ele fala sobre a esposa, que também é um projeto de vida de um trabalhador. Ter um casamento, ter uma família abençoada. Então, você que é um trabalhador e não está alcançando o seu objetivo desejado, vamos colocar nas mãos de Deus. Terça-feira agora, antes que eu vá para o dia 1º e não fale sobre a terça-feira agora eu vou estar ao meio-dia e às 19 horas, atendendo as pessoas, entregando a água. Na verdade, eu vou estar entregando modo de falar, porque a água você vai pegar ela, você vai chegar e a água vai estar ali na frente do altar, em cima do altar. Você vai trazer a sua garrafinha e vai pegar a sua água. Eu vou ungir os seus pés, iniciando o culto, e vamos encerrar ali tocando no manto. É um culto diferente. É um culto diferente. É um culto com uma proposta, sabe, um anseio da nossa parte por uma provisão, por uma providência divina de Deus sobre a nossa vida. Milagre urgente. Os horários principais, meio-dia e 7 da noite. Mas temos reuniões e horários às 7 horas, às 9 e às 3 horas da tarde. Tá bom? E você deve estar conosco, você deve participar de uma das concentrações. Na ocasião, eu vou entregar também a toalhinha do Setuma Benção. A toalhinha do Setuma Benção. Que você deve buscá-la e levar a toalhinha para um familiar, um ente querido, uma pessoa que esteja precisando. Terça-feira do Milagre Urgente, Igreja Mundial, Tristão Gonçalves 762, sede estadual e em todos os templos da Igreja Mundial. Aqui em Fortaleza, no Rio Grande do Norte, no Pernambuco, no Piauí, no Maranhão, ali em Alagoas, em Sergipe, na Bahia, em Salvador, e por aí vai, ali na Paraíba, em João Pessoa. E o Bispo Jorge, que no dia 21 vai estar conosco, terça-feira ele ministra ali a palavra, a oração, a bênção, junto com a pastora Nina, sua esposa, ali no Brás, às 9 da manhã. Esse culto, inclusive, é televisionado. Você pode até acompanhar. Inclusive, lembrando a todos que a Igreja Mundial está em novo canal, aqui em Fortaleza, canal 19.2, Rede Brasil de TV. Canal 19.2, sintoniza aí. Rede Brasil. A nossa participação pela metrópole se dá às 22 horas até às 6 da manhã. Mas no 19.2 você pode acompanhar a programação 24 horas e ficar por dentro e sempre se conectando e abençoando a sua vida e sendo abençoado com as bênçãos de Deus. Aí, falando e tendo chamado você e mostrado o que Deus tem para te entregar nessa terça-feira, inclusive, nós já vamos daqui a pouco com o intervalo de milagres. Então, passado a terça-feira, sexta-feira agora nós vamos começar um propósito muito forte. Serão 3 dias consecutivos. 1º de maio, Dia do Trabalhador,
Inclusive, vamos viver aqui o Salmo 128. Vamos estar às 7 da noite. Será a noite de Abraão, a noite de Abraão. Aí eu quero que os trabalhadores tragam ferramentas, utensílios de trabalho, carteira de trabalho, sabe? Tudo que for relacionado ao trabalho, E eu vou lhe entregar uma carteirinha de trabalho para você escrever nela qual a sua renda desejada, qual é a maneira que você gostaria que a sua carteira de trabalho fosse assinada. E nós vamos fazer o clamor do trabalhador. Uma noite de Abraão, que é uma noite onde a gente apaga ali as luzes da igreja e acende as estrelas da noite de Abraão, pedindo para Deus visão, resposta, sexta-feira, dia 1º de maio. E aí a gente vai seguir para outros 2 dias, no total de 3, que serão os 3 dias da prosperidade, do crescimento financeiro e das bênçãos sem medida. Serão 3 dias que teremos por tema e por clamor principal buscar em Deus, em Cristo Jesus, a bênção, o benefício, a vitória em favor da vida financeira do povo. Isso que fique claro. Isso não é o nosso único propósito em estar na igreja, não. A gente ora, tem a quarta-feira da oração, tem a quinta da família, tem o domingo, que é um culto bem completo. Mas esses 3 dias, que vai ser uma sexta, dia 1º, um sábado, dia 2, e um domingo, dia 3, nós vamos unir forças e clamar a Deus pela prosperidade, pelo crescimento financeiro e pelas bênçãos sem medida. Serão 3 dias. Para pessoas que precisam sair do vermelho, pessoas que estão endividadas, pessoas que estão, vivendo uma vida financeira ruim, desagradável, desfavorável e precisam da intervenção divina. Então, passado a terça-feira, nós temos a quarta, onde eu vou estar à noite, na quarta da oração. Temos a quinta da família, que é o último dia do mês. E aí nós vamos estar na sexta-feira clamando forte, às 19 horas na noite de Abraão. Aí sábado, 8 da manhã e domingo, 7h30, que teremos a grande imposição de mãos. Se prepare, porque nós teremos uma viração de mês extraordinária. De abril para maio, aonde crescimento financeiro, prosperidade, bênção sem medida, nós vamos buscar da parte de Deus. Falando em crescimento financeiro, falando em prosperidade, falando em milagres, gente, eu vou chamar um bloco aí com milagres mesmo, impactantes. E eu volto encerrando aqui a minha participação e chamando você para ajudar a obra, tá vendo? Tá vendo como que há tempo para tudo? Chamando você para ajudar a obra. Inclusive, vai estar passando aí no rodapé, você que deseja ajudar, você que pode ajudar, você que ainda não ajudou, para você fazer aí o seu dízimo, a oferta do carnezinho, aquela oferta que o apóstolo está pedindo. Você pode fazer aí. Tem o QR Code aí, tem a chave Pix, pix@impd.org.br, e a conta e a agência Banco Bradesco, e você pode fazer isso de casa, direto pelo seu smartphone, direto pelo aplicativo do seu celular. Falando em smartphone, eu vi uma matéria aí, eu achei até interessante, né? Talvez chegue ao nosso benefício.
de que novos aparelhos celulares, aparelhos smartphones, eles já não terão aquela bateria lacrada, né? Você já reparou que muitos celulares acaba que a bateria estraga e você precisa levar numa assistência técnica, num local especializado, porque você não consegue substituir a bateria. Mas os aparelhos anteriormente, você mesmo, a bateria do seu celular já não mais correspondia, você comprava a bateria separada e colocava no seu celular, e o seu celular voltava a funcionar de forma normal. Mas ainda tem a controvérsia, porque hoje os aparelhos, eles são, a grande maioria, ou à prova d'água ou resistentes à água, e para isso acontecer, a carcaça do aparelho ali tem que ser selada, tem que ser blindada, né? Mas estão ainda avaliando, parece que é um projeto de lei da União Europeia e que pode atingir, alcançar todos. Mas eu lembrei disso porque se falava do smartphone. Então, pelo smartphone, agora você vai lá no aplicativo do banco, aplicativo do banco, banco que você tem conta, um banco digital ou um banco nacional aí, e vai lá, apresenta. Vai estar passando aí no rodapé. Ajuda, por favor. A alma generosa prosperará. Não sai de casa sem semear essa semente, porque ela será semeada em boa terra e quem planta colhe, quem ajuda. Milagres é o que Deus tem operado nessa obra, é o que Ele fez nesse domingo, é o que Ele vai fazer nessa terça-feira, é o que Ele tem preparado para esse dia 1º de maio, é o que vai acontecer no dia 21, na Noite das Maravilhas. Se prepara. Milagres, eu já volto. Qual o nome da senhora? Meu nome é Edna. A senhora foi curada? Fui curada. É? Eu, desde 2019, que eu luto contra um câncer. Meu Deus, quantos anos, hein? Em 2019 foi o do endométrio. Aí fiz a cirurgia, esterectomia, tirei tudo, fui curada. Quando foi em 2023, surgiu outro nódulo no meu pulmão. Aí fui curado também. Nesse nem tratamento precisou fazer. Aí quando foi agora no começo de dezembro, eu comecei a sentir cansada. Aí fui na emergência. Quando cheguei lá, já era uma infecção no meu pulmão. Uma infecção seríssima. Aí eu cheguei de lá de manhã, à noite, já fui direto para a UTI. Passei 25 dias na UTI. Por sinal, tenho umas fotos. Fui entubada, esterectomizada. Fui tudo que o senhor puder imaginar, eu passei nessa UTI. 18 dias sem sedada, sem falar, sem tomar água, Chegou sem nada. a colocar a tráqueo. A tráqueo está aqui. Olha, eu troquei traqueostomizada. E passei 18 dias desse jeito. Com 18 dias começaram a tirar os equipamentos. Sim. E que já é um milagre, né? Mas o melhor vem agora. Eu não sei direito se foi com 6 ou com 7 dias que eu acordei e estava um obreiro do meu lado. E ele levou uma botijinha para mim e um pão. Eu não podia tomar água. Da água, daqui, a botijinha da água. Mesmo assim, 1 minuto que a enfermeira se descuidou, a minha tia passou um pouco da água nos meus lábios. E o pão eu segurei. Aí o que é que eu fazia? Eu pegava um pouquinho de pedacinho em pedacinho, botava na boca e esperava desmanchar o pão. Que eu não conseguia nem... Não, porque eu não podia mastigar. Mastigar, engolir, né? Mesmo assim, de pedacinho em pedacinho, eu comia o pão. Aí a água, quando a minha tia botou a água na minha cabeça, eu comecei a reagir. Quando eu comecei a reagir, a enfermeira olhava a minha pressão, ela ficou assim, subindo e descendo, ficou desorientada. Aí ela chamou o médico, e o médico olhando, o médico olhou e disse, não sabia o que fazer, porque eu estava com a medicação, estava com os aparelhos, não estava entendendo por que a minha pressão estava daquele jeito.
O obreiro era o Zé Ilson. Sim. E o Zé Ilson de longe, só assistindo, vendo. E eu como se fosse me debatendo e tudo, já era reagindo com a água e o pão. Aí, 2 dias depois, o Zé Ilson voltou de novo. Quando ele voltou, ele disse: Edna, dentro de 7 dias, Deus disse que dentro de 7 dias ele tira daqui. E eu confiei, segurei a palavra. Foi que realmente, com os 7 dias, eu saí da UTI, fui para a enfermaria e com 2 dias recebi a alta. Mas foi assim, ninguém dizia que eu ia sair. A minha tia, a minha irmã, que não é daqui, veio para ficar comigo. Também não acreditava que eu fosse sair daquela situação. Talvez até para despedir, né? Não, me disse que teve uma hora que eu me despedi. Quando foi para me traqueostomizar, chamaram a minha tia. Aí disse que eu, mesmo assim, sedada, eu ainda abri o olho, falei com elas, ainda disse para minha tia assim: muito obrigada por tudo. Mas eu não lembro disso. A última palavra vem de Deus. Aí, há 2 anos atrás, eu tive em Brasília e teve uma senhora que fez uma oração por mim. E nessa oração ela disse, foi usada e disse para mim: grande era o vale em que me colocava, mas que entrava comigo e saía comigo. E quando eu estava na UTI, que eu abri o olho, a primeira coisa que eu lembrei foi disso. Aí eu pensei, eu disse: Senhor, o Senhor não é homem de mentira nem de enganação. O Senhor disse que me colocaria no vale, mas estaria comigo. E assim aconteceu. Pastor, eu começava a orar o Salmo 23, eu não terminava. Eu começava o Salmo 23, terminava no 91. Não, deixa eu falar um negócio. E para quem estava no hospital, família praticamente desenganou. Olha como é que essa mulher está falando. Olha como que ela está falando. E ainda alguém que estava... Olha lá a igreja. E alguém que estava com problema respiratório. Olha quanto tempo essa mulher está falando no microfone aí. Deus faz nova todas as coisas. A senhora consegue me dar um abraço aqui? Consegue, né? Ah, consegue. Não. Subi sem andador. Vem cá. Vamos. Aquilo que parecia impossível não subia. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. A igreja, aí subindo ali, ela falou: não consigo, mas subir escada eu não subo. Não subia. Como é que ela chegou aqui? Ela subiu escada? Não subia. Está aqui, ó. Que Deus fortalece. Deus dá força ao cansado e dá vida ao que não tinha nenhum vigor. E sabe qual a água que ela está falando? É a da terça-feira, que eu carrego no ombro o galão. Sim, eu atendi a senhora. E quando ele me deu a alta, eu estava sem perna. Eu não andava de jeito nenhum. Eu estou fazendo fisioterapia para voltar a andar. Mas hoje fortaleceu. Eu nem sabia disso, mas hoje já fortaleceu já. Eu nem lhe perguntei nada. Que a senhora estava fazendo fisioterapia para voltar a andar. Para voltar a andar. Eu agarrei na sua mão e já te coloquei para andar já. Eu nem sabia disso. Agora a água é do galão. Que eu mando vocês virem na terça. É o pãozinho que a gente entrega na terça. Que semana passada eu caminhei lá da Praça dos Mártires. E na outra semana eu caminhei lá do Centro Cultural. E lá no outro dia eu caminhei lá do Emoce. E lá no outro dia lá do hospital. E por aí vai. Essa água que a gente entrega. E essa água chegou até ela e chegou a força de Deus.
está fortalecida. Diga obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Meus irmãos, voltamos. Glória a Deus, que maravilha, que programa abençoado, hein? Ah, que programa abençoado, dinâmico, didático e muito especial. Palavra de Deus, testemunhos, milagres. E eu reforço o que eu encerrei falando ali no bloco anterior. A obra de Deus precisa da sua ajuda, estamos na reta final do mês. E compromissos urgentes precisam ser saudados. O volume maior se dá aos aluguéis. Então, nós estamos chamando pessoas para ajudar. E eu queria contar com a sua ajuda. Seja um coluna ajudando. Já pensou? A alegria de Deus ao ver você aí da sua casa, pegando seu celular, fazendo uma oferta e dizendo: Deus, eu estou aqui apresentando isso, a tua obra, para ajudar no aluguel da igreja. A gente tem, até o encerramento dessa semana, que honrar inúmeros pagamentos. Como eu falei, boa parte se dá aos aluguéis, contas de consumo, de água, de luz, e que precisam ser saudadas, honradas e cumpridas, né? E com a ajuda daquele que do outro lado, como você me acompanha, a gente vai conseguir, em nome de Jesus. Agora, caso você não disponibilize aí do aplicativo dessa forma hoje tão usada, mas você talvez não tenha ou não esteja habilitado para você fazer a transferência, você pode trazer nessa terça-feira uma oferta preparada. Você pode entregar fazendo isso a uma agência bancária, Banco Bradesco. Você pode tirar uma foto da tela aí. Você pode dar um print do seu celular, da tela, e aí você vai, procura a agência. É até bom, né? Que você faça isso. Tem gente que até prefere não causar ali alarme ou chamar atenção. Tem gente que realmente gosta de fazer olhando ali para Deus e ciente que Deus ele está vendo e ele vai te abençoar. Não um toma lá da cá. Mas Deus ele abençoa quem honra, quem planta, quem semeia. Eu estou aqui em nome de Jesus pedindo a você que nos ajude a ajudar e continuar ajudando, tá bom? Eu vou me despedindo de você, eu vou encerrar aqui a minha participação, mas antes eu peço ao Senhor que lhe dê saúde, que tire da sua vida as tristezas, as angústias, as preocupações, que o Senhor mude todo o quadro clínico negativo que você estava vivendo, passando, que o Senhor te cure, te livre de todo mal e te abençoe. Eu declaro ser tu uma bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Tá bom? Então foi dado o recado. Terça-feira agora, venha ao meio-dia buscar a água que você viu na caminhada. Ou às 19 horas, eu vou estar nesses dois horários, como também temos as opções de outros horários, como 7, 9 e 15. Se prepare para os 3 dias da prosperidade, do crescimento financeiro e das bênçãos sem medida, com o clamor principal do Dia do Trabalhador. Dia 21 já está chegando, concentração com o Bispo Jorge, no ginásio Aécio de Borba, mas vivendo um dia de cada vez, aproveitando por dia a oportunidade que Deus nos dá. Um abraço, tudo de bom,
um excelente dia, saúde, paz, alegria, prosperidade, sabedoria. Fica com Deus.